Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho das propriedades específicas da matéria. Olha aí, ó, se são propriedades que são específicas, são propriedades que servem para diferenciar um material do outro. Nessas propriedades aqui, eu consigo, a partir delas, diferenciar, por exemplo, se eu tenho água ou álcool. Eu tenho dois copos. Os copos são transparentes. E esses copos transparentes, eles têm líquidos que também são transparentes. Eu estou na dúvida se é água ou se é álcool. Então, eu posso utilizar alguma das propriedades específicas? Posso utilizar. Essas propriedades específicas, gente, são propriedades que alguns materiais vão ter muito, outros materiais vão ter pouco e algumas são comuns a todos os materiais, tá? Então, a primeira propriedade específica que a gente vai ver aqui é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, o ponto de fusão nada mais é do que a temperatura de fusão, ou seja, é a temperatura que a minha substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ok? Cada substância tem uma temperatura de fusão específica. Então, eu consigo diferenciar, por exemplo, um cubo de gelo de um cubo de nitrogênio? Consigo, porque o cubo de gelo eu sei que ele vai fundir a 0 graus Celsius. O nitrogênio não vai fundir a 0 graus Celsius. Então, o ponto de fusão é uma propriedade específica da matéria. Assim como a gente tem o ponto de ebulição. O ponto de ebulição está relacionado à temperatura de ebulição do sistema. O que é a ebulição? É o meu corpo sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, Então, todos os corpos apresentam uma temperatura específica. Não existe a mesma temperatura para dois corpos, tá? Eles podem ter temperaturas muito próximas, tipo, um é 22,2, o outro é 22,3, mas não são iguais. Porque ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades que são específicas. Exemplo da água. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, se ela estiver submetida a 1 atm de pressão. Então, é uma propriedade que é específica. Eu consigo diferenciar, por exemplo, água e álcool pelo ponto de ebulição. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O álcool entra em ebulição a 79 graus Celsius. Então, eu tenho temperaturas que são diferentes. Se eu tenho temperaturas que são diferentes, eu consigo distinguir os meus materiais, ok? A segunda propriedade específica que a gente tem aqui é a densidade ou a massa específica. Pode chamar de qualquer um dos dois, tá? A gente representa por essa letra aqui, que é o ρ. Esse ρ representa a densidade. Como que eu calculo a densidade de um corpo? Eu faço a massa dividido pelo volume desse corpo. Então, eu vou pegar a massa do corpo, que pode estar em gramas ou em quilos, e dividir pelo volume, que vai estar ou em centímetros cúbicos, ou então vai estar em metros cúbicos, ok? E aí eu acho a densidade. Então, olha só. A gente tem duas unidades padrão. Eu tenho o quilograma por metro cúbico e eu tenho o gramas por centímetro cúbico. Qual que é a conversão entre eles? 1000. Então, se eu tenho a minha substância na unidade de medida de gramas por centímetro cúbico e quero passar para quilogramas por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Se eu estou em quilogramas por metro cúbico e quero chegar em gramas por centímetro cúbico, eu divido por 1000. É o exemplo da água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, tá? Agora, se eu quiser em quilogramas por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai dar 1000 quilogramas por metro cúbico, ok? Como que eu vou calcular essa densidade? Então, eu pego a massa que eu tenho e divido pelo volume. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma massa de um determinado elemento e eu tenho 20 gramas dessa massa, 20 gramas. Esses 20 gramas, o volume desse elemento é de 2 centímetros cúbicos. Então, 20 dividido por 2, eu vou ter 10 gramas por centímetro cúbico, ok? Vai ser a densidade do meu corpo.
E aí, gente, a partir da densidade, a gente consegue fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu consigo determinar se um corpo afunda ou flutua em um líquido através da densidade. Se o meu corpo tem uma densidade maior do que a densidade do líquido, então, ó, a densidade do corpo, da minha substância, é maior do que a densidade do líquido. Então, ela vai afundar. É o que vai acontecer, por exemplo, se você pegar areia e colocar areia na água. A densidade da areia é maior do que a densidade da água, então a areia vai afundar. Agora, se a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido, ele vai flutuar ou ele vai boiar, né? Então o corpo flutua. É o que acontece, por exemplo, se você pegar uma garrafa PET vazia, dessas garrafas de refrigerante vazia, colocar ela na água, ela vai ficar flutuando, porque a densidade dela é menor do que a densidade da água, ok? Então, a densidade, além da gente conseguir calcular o valor da densidade, fazendo a massa dividida pelo volume, pelo valor da densidade que a gente acha, a gente ainda consegue ver se aquele corpo vai afundar ou ele vai flutuar em determinado líquido que eu estou analisando, tá? A terceira propriedade que a gente tem é a solubilidade. A solubilidade é uma propriedade específica porque existem substâncias que são muito solúveis e outras substâncias que são pouco solúveis. Por exemplo, se você pegar um copo e colocar sal, você vai ver que um copo com água e sal, você vai ver que o sal ele vai se dissolver muito bem na água, porque ele tem um coeficiente de solubilidade alto na água. Agora, se você pegar a mesma quantidade de areia e colocar na água, você vai ver que a areia não solubiliza. Então, ela não é solúvel em água. Então, a solubilidade é uma propriedade específica porque consigo diferenciar substâncias. Ó, eu sei que aqui que a dissolveu é sal porque ela foi solúvel na água. Ah, eu sei que aquele outro recipiente tem areia porque não foi solúvel na água, tá? A solubilidade depende do que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ou CS. É um parâmetro, tá? É um valor que me indica o quão solúvel a minha substância é em determinado solvente. Por exemplo, se eu quero fazer leite com Toddy, na instrução da caixinha do leite vem escrito assim, 3 colheres de Toddy ou 2 colheres de Toddy para 200 ml de leite. O que é aquilo ali? Ele está te dizendo qual é o coeficiente de solubilidade do Toddy. Ele está te dizendo que 200 ml de leite conseguem solubilizar 2 colheres de Toddy, consegue dissolver 2 colheres de Toddy. Se você colocar mais do que 2 colheres, alguma parte vai ficar sem se dissolver. E aí forma aquela crosta de Toddy no fundo do copo. Porque você colocou uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade. Cada substância tem um valor de coeficiente de solubilidade de acordo com a temperatura, tá? Quarta propriedade específica, dureza. Gente, o que é a dureza? É a capacidade que um material tem de riscar o outro material. Vamos pensar aqui, olha, eu estou escrevendo nessa folha com essa canetinha. Quem que está riscando quem? É a canetinha que risca a folha ou é a folha que risca a canetinha? Gente, é a folha que está riscando a canetinha. É por isso que a tinta da canetinha consegue sair aqui. Tá? Então, se você escreve, por exemplo, aí no seu caderno com o grafite, né, com o lápis, a lapiseira, é a folha que está riscando o grafite. E aí você consegue ter o seu, né, o desenho lá, a escrita do seu lápis na folha. A gente tem que o material mais duro que existe na natureza, o material de maior dureza, é o diamante. Nenhum material pode riscar o diamante. Ele não é riscado por ninguém, mas ele consegue riscar todo mundo. Então, o diamante risca todo mundo. Tanto é que quem trabalha com vidraçaria, para poder cortar o vidro, eles usam uma caneta que tem a ponta de diamante. Porque o diamante é capaz de riscar e de cortar tudo, mas ninguém risca ele. Ele é o material mais duro que existe na natureza, tá? Então, a dureza é a capacidade de um material riscar o outro. Depois a gente tem a maleabilidade, é a capacidade que o material tem de se transformar em lâminas ou chapas metálicas. Gente, quem é muito maleável? Por via de regra, a gente tem os metais como muito maleáveis. A gente tem metais como alumínio, a gente tem metais como ferro, que são maleáveis. Você consegue ter uma chapa de alumínio, você consegue ter uma chapa de ferro.
Você consegue ter uma chapa de uma liga metálica, tipo latão, é uma liga metálica. E a gente consegue fazer uma chapa, né? Pensa aí num carro. O carro, ele é feito de metal. E são chapas de metal que são cortadas no tamanho do carro. Então, a gente já tem essa maleabilidade ali, tá bom? Depois, ductibilidade é a capacidade de transformar em fios. Quer um exemplo? O cobre. O cobre é um material que é muito dúctil. Os fios de energia que a gente tem, os cabos de energia que ficam no poste, são cabos de cobre. Então, o cobre ele é um material que tem uma ductibilidade muito boa. A gente consegue transformar o cobre em fio, tá? E a sétima propriedade, na verdade, é um conjunto, que são as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são propriedades que são ligadas aos sentidos. Então, eu consigo diferenciar um material do outro utilizando os 5 sentidos que a gente tem. Por exemplo, através da visão, eu consigo diferenciar um material do outro pela cor, eu consigo diferenciar pelo tamanho, eu consigo diferenciar pelo brilho. Tudo isso aqui são propriedades organolépticas, porque eu uso a visão para poder diferenciar. Por exemplo, se tem um prato que tem feijão e milho, eu sei que é feijão e milho pela diferença de cor. O feijão vai estar preto e o milho vai estar amarelo, tá? O brilho, eu sei que aquilo ali é um metal porque quando eu coloco no sol ele está brilhando muito. E tem outras substâncias que não brilham nada, então eu consigo diferenciar pela visão. O tato a gente consegue diferenciar as substâncias pela textura. Se você pegar, por exemplo, uma gelatina, é diferente do que se você pegar num pudim. A textura deles é diferente. Se você pegar, por exemplo, numa maionese e pegar no pudim, a textura deles é diferente. Então, é através do tato que você está conseguindo diferenciar essa propriedade específica que é a textura, tá? Olfato. O olfato é responsável pelo cheiro. Algumas substâncias têm um cheiro muito específico. Por exemplo, se você cheirar canela, canela tem um cheiro muito específico. Então, pelo olfato, você consegue cheirar e saber, isso aqui é canela. O que a gente não aconselha? A gente não aconselha muito que o que você não saiba, você fique cheirando. Porque se for uma coisa que é tóxica, a gente não pode sair cheirando por aí, né? Mas existem substâncias que têm cheiros que são característicos. Então, a gente consegue distinguir a substância pelo cheiro, tá? Paladar. O paladar está relacionado ao gosto. Se você chupar limão de olho fechado, eu tenho certeza que você vai saber que é limão. Porque ele tem um gosto que é específico. Qual propriedade que você está utilizando ali? O paladar. Ok? Então, pelo paladar, você consegue diferenciar, por exemplo, o limão de uma laranja. Então, é uma propriedade que a gente está utilizando. E a audição. Existem algumas reações que acontecem através do som. Elas liberam um som enquanto elas estão acontecendo. Então, eu consigo diferenciar uma substância da outra pelo som que ela emite quando ela passa por uma reação química. Ok? Pessoal, então, essas são as propriedades específicas dos materiais. A gente tem o conjunto das propriedades organolépticas e a gente tem as demais propriedades que eu falei aqui. Todas elas servem para a gente diferenciar uma substância da outra, porque todas essas propriedades são propriedades que são específicas, são propriedades específicas para diferenciar, são propriedades que são capazes de diferenciar uma substância de outra, ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, valeu!